E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, seu canal Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje eu vim falar sobre um livro que eu li 2 vezes, porque uma só definitivamente não bastou. Hoje eu vim falar de Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que só precisou escrever 2 livros para entrar no hall dos maiores escritores do mundo. Eu não conhecia essa história, eu não conhecia esse livro, até assistir o canal da Denise Mercedes, que sempre traz indicações excelentes, especialmente sobre literatura latino-americana. E ela falava tão empolgada de Juan Rulfo, tão empolgada de Pedro Páramo, que eu não consegui evitar procurar esse livro. Tem um outro amigo também que fala muito, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. E eu digo, vamos entender qual é a mágica de Pedro Páramo, porque não é possível. Com esse nome improvável, Pedro Páramo é o quê? É uma pessoa, é um lugar, é um herói? Quem é Pedro Páramo? Eu fiquei super curiosa para saber e mergulhei nessa aventura que tem menos de 130 páginas e que me fez entender que para ser genial, você não precisa de muitas páginas, você tem que ter apenas talento. E esse cara tem de sobra. Bom, se você tem essa edição aqui que eu tenho da Best Bolso, seja física ou do Kindle, eu tenho que começar essa resenha dizendo que você não deve ler o prefácio antes de ler o livro. O prefácio é ótimo, foi feito pelo Eric Nepomuceno, é bem completo, é bem bacana, contextualiza a vida e a obra de Juan Rulfo, mas você não deve ler antes do livro porque traz um spoiler, um big spoiler, e que faz uma diferença grande quando você vai ler. Eu li o prefácio antes, ninguém me avisou isso, por isso eu estou sendo bacana e avisando pra vocês. E matou um detalhe assim, a história não ficou mais pobre, é claro, porque a história é magnífica. Mas se eu não soubesse desse detalhe, eu acho que ela teria sido maior ainda. Na segunda vez, eu tentei me esforçar para esquecer que eu sabia, né, para quase saber, criando essa palavra agora, essa informação. E em alguma medida eu consegui fazer isso. Assim, teve uma hora que a história me tomou, porque eu consegui mergulhar mais na história na segunda leitura, e eu esqueci esse detalhe. E eu percebi exatamente o momento em que você se dá conta desse detalhe e como é genial isso. Então, se você tem a edição da Best Bolsa, eu não sei outras, porque eu só li essa, não leia o prefácio. Leia depois. Não leia o prefácio antes da história. Leia a história, Pedro Páramo, depois você lê o prefácio, porque é muito bacana também. Não deve ser lido antes. Do que fala a história? A história fala de Juan Preciado, que é o filho de Dolores, que acaba de morrer, e cujo último pedido dela foi de que o filho fosse a Comala encontrar o pai dele, Pedro Páramo, e que não pedisse nada, apenas exigisse o que era deles por direito, e que o pai negou a vida toda. E aí Juan Preciado embarca nessa aventura rumo a Comala para encontrar esse lendário Pedro Páramo. No caminho ele encontra Abundil, ou Abundio, sei lá, que também é filho de Pedro Páramo. E Abundil leva esse homem lá para Comala e apresenta a ele a Média Luna. Média Luna é um lugar que vai até onde os olhos podem ver e depois, que corresponde às terras de Pedro Páramo. E aí a gente vai conhecendo várias figuras interessantes nesse processo. A gente vai conhecer mais sobre Dolores, essa recém-morta. A gente vai conhecer sobre o próprio Juan Preciado. A gente vai conhecer mais sobre Abundil, sobre Damiana, sobre Pedro Páramo, Miguel Páramo, Lucas Páramo, sobre Susana San Juan, sobre o pai de Susana San Juan. A gente vai conhecer muita gente, porque, curiosamente, Comala é um povoado abandonado, é um povoado quase fantasma, mas ele é cheio de vida e de morte. Então, assim, ler esse livro foi uma experiência maravilhosa, uma experiência incrível. Por isso que eu digo e repito, leiam Pedro Páramo. E não leiam uma só vez, leiam mais de uma vez. Eu li Pedro Páramo a primeira vez, eu gostei muito, mas eu tinha certeza que havia perdido muitas referências. Quando eu li a segunda vez, foi como se um novo mundo se abrisse. E eu fiz vários links que eu tinha perdido da primeira vez, e eu não conseguia não sorrir quando eu fazia isso, porque ficava cada vez mais genial. Sabe aqueles livros que você lê e você acha bem legais e o tempo vai passando e você vai dizendo assim, não era tão legal assim. Até chegou ao ponto de dizer assim, gente, como é que eu pude perder meu tempo lendo aquele livro? Pois é, tipo, Sangue Quente está nessa base. Como é que eu pude ler aquela coisa, perder meu tempo de vida? Mas Pedro Páramo é o contrário. Pedro Páramo você lê e gosta, aí você lê de novo e você gosta muito, aí você pensa sobre ele e você fica encantada, e você ama, e você fica chocada com quão boa aquela história é e quão genial o Juan Rulfo era. No prefácio, que eu disse que é muito bacana, uma das coisas mais legais é porque o Eric Nepomuceno fala da vida do Juan Rulfo, da qual se sabe tão pouco. Ele era um escritor muito recluso, muito solitário e muito silencioso. Ele dizia que falava só o necessário, né? Tanto que ele teve só 2 livros, Chão em Chamas, um livro de contos que eu não consegui ainda adquirir, e Pedro Páramo,
que já mora no meu coração e com certeza estará no final do ano no vídeo de melhores leituras de 2016, porque ele já está na minha lista mental de melhores leituras da vida, porque é muito, muito, muito bom. Contar a história de Pedro Páramo é não só difícil, como é desnecessária, porque você precisa ler e entender os fios que amarram as vidas de tantas pessoas, a vida e a morte de tantas pessoas. Mas basta dizer que se passa em 2 povoados do México. Não é uma obra, como já foi chamada por um tempo, uma obra regionalista. Não, ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais ampla do que isso. Ela fala da vida. Juan Rulfo fala da vida, fala de sentimentos, de relacionamentos, de dores, de amarguras, de mágoas, de ressentimentos, de amores, de loucura, de paixão, de tanta coisa, de vida, de morte. Ele fala de muitos temas aqui, ele fala de temas da vida e temas fundamentais para nós, humanos. E por isso que não é uma obra que se limita ao México, é uma obra que não se limita a nada. Ele não tem ele rompe com estruturas tradicionais, ele é extremamente original, ele conta uma história que tem várias histórias dentro dela, e são personagens fascinantes. E você, quando se dá conta do que está acontecendo na história, quando cai sua ficha, você fica boquiaberto, porque o cara realmente te pega pelo pé no bom sentido. E tudo isso que eu falei me serviu como recomendação e impulso para que você leia Pedro Páramo. Eu espero que tenha servido, porque a função do canal é essa. Mas se não serviu e você precisa de uma confirmação, tem um comentário aqui em cima que eu vou ler para vocês, que é o seguinte: a leitura profunda da obra de Juan Rulfo me deu, enfim, o caminho que buscava para continuar meus livros. Gabriel Garcia Marques. Então, notadamente, Juan Rulfo foi uma das maiores influências para Gabriel Garcia Marques, e quando a gente lê, a gente entende muito bem isso, porque quem leu Cem Anos de Solidão e quem leu Pedro Páramo encontra diversos pontos de convergência, vários encontros, não na história em si, mas na sensação que você tem quando lê. Então é isso, a resenha de hoje, a pseudo-resenha, o comentário, a empolgação, o whatever de hoje foi sobre Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que eu vou dizer pela 3ª ou pela 10ª vez. Leia Pedro Páramo, por favor, faça esse favor a você, ok? Um beijo e até mais. Tchau.